Aconteceu nesta semana a votação para eleger as novas diretorias das subseções da OAB em nossa macro-região. A eleição, que se repete a cada 3 anos, definiu, além da presidência da Ordem dos Advogados, o novo grupo composto por vice, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. O voto é obrigatório a todos os advogados que fazem parte da Ordem. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os presidentes eleitos das subseções da OAB. Em Ribeirão Preto, Luiz Vicente Correia. Em São Carlos, Ariadne Leopoldino. Em Sertãozinho, Ivan Rafael Bueno. E em Franca, Marcelo Noronha Mariano. Em Ribeirão Preto está o doutor Luiz Vicente Correia, que é o presidente agora da subsecção da OAB em Ribeirão Preto. Para o senhor, tem que mudar o quê? Qual é, afinal de contas, aquilo que mais preocupa essa associação importante em Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem. Professor Golfeto, fica registrado aqui de imediato os meus cumprimentos aos meus colegas que foram vencedores nas eleições das cidades de Franca, São Carlos e Araraquara. O nosso principal objetivo é aproximar a Ordem dos Advogados do Brasil no exercício pleno da advocacia. A Ordem, ao longo desse tempo, ficou distante da advocacia. Os advogados perceberam esse distanciamento, deixando ou enfraquecendo e deixando o colega advogado, de certa forma, intranquilo no exercício profissional que é constitucionalmente estabelecido. Segundo, uma outra questão em que a Ordem se distanciou foi de fiscalizar os entes públicos, que é uma das suas obrigações, porque está na nossa legislação que contempla, que é o Estatuto da Advocacia, no seu artigo 44, que a Ordem dos Advogados do Brasil tem o dever de zelar pela democracia, e é uma expressão muito larga, muito abrangente. E este zelar pela democracia significa estar fiscalizando todos os entes públicos nas suas ações. A Ordem é suprapartidária, isso tem que ficar bem claro, muito bem esclarecido. A Ordem está para todos e é exatamente esta função que a Ordem dos Advogados de Ribeirão Preto, e posso até dizer do Estado e talvez a Ordem Federal, ela se distanciou deste mistério que ela deveria cumprir e não está cumprindo. Este é o nosso objetivo, principalmente estar lado a lado com o advogado. Eu vou agora até São Carlos, doutora Ariadne Leopoldino. É uma mulher que está agora dirigindo uma entidade muito importante. Como que é o empoderamento feminino no momento em que a gente vê uma luta muito grande da mulher por espaço na sociedade civil? Boa tarde, a senhora. Boa tarde, queridos colegas. Muito obrigada pela oportunidade que a CUB nos proporciona. Nós vamos lutar de igual para igual. Não importa a chapa vencedora, nós somos todos advogados, guerreiros, lutadores. Nós vamos valorizar demais a nossa classe. Em São Carlos, já houve uma presidente mulher, né, com muita honra. E agora, novamente, eu sou atual vice-presidente e vou, como já disse, lutar pela classe. A nossa proposta prioritária é a construção da nova Casa do Advogado e da Cidadania, que a advocacia são carlense, num todo, anseia muito por isso. Claro que defender as prerrogativas da nossa classe com muita ética, com muita experiência, seriedade e dignidade. Eu vou agora até Sertãozinho, o doutor Ivan Rafael Bueno. O senhor foi bem na outra gestão. O senhor foi reeleito. Boa tarde, como vai? Boa tarde a todos. Ontem fomos reeleitos com uma expressiva votação e pretendemos no próximo triênio investir de forma maciça no sistema de prerrogativas, trazendo cursos específicos para os advogados
e propondo mais ações judiciais para restaurar o império do Estatuto da Advocacia e para restaurar aquelas situações em que os direitos dos advogados estão sendo violados. Cremos que um dos maiores desafios para o próximo triênio seria a questão legislativa. Hoje, criam-se cada vez mais leis federais em que a advocacia é menoscabada, é aviltada, é colocada em segundo plano. Hoje temos, por exemplo, o CEJUSC, Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, em que as partes comparecem para, sem a presença de um advogado, formular e realizar um divórcio. Vamos lutar de forma contundente contra isso. Precisamos da presença do advogado em todos os atos jurisdicionais, dentro do Poder Judiciário, porque o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, entendemos que este é um grande desafio. As subseções, a seccional e o Conselho Federal terão que movimentar-se de forma mais eficaz para que a Ordem dos Advogados do Brasil ocupe o maior espaço da elaboração de nossas leis federais. Eu vou a Franca agora, doutor Marcelo Noronha Mariano. No seu entendimento, o que precisa ser feito aí na subseção de Franca, da OAB, para dar um pouco mais de dinamismo e atrair um pouco mais a participação do advogado? Boa tarde, ao senhor. Boa tarde, professor Roberto, boa tarde a todos. É uma satisfação, uma alegria e pela oportunidade de estar aqui. Pelo pleito eleitoral, onde conseguimos êxito, principalmente em relação à eleição da OAB de Franca. Eu já participei dos últimos 6 anos da gestão, na diretoria adjunto e como tesoureiro. Tenho conhecimento em relação à situação da OAB de Franca e entre os principais projetos nossos, voltado ao jovem advogado. Nós precisamos dar o apoio, dar o suporte ao jovem advogado, criar um modelo de escritório compartilhado, onde esse jovem vai poder ter o auxílio que a OAB pode proporcionar a ele, uma incubadora para advogados, que é um projeto inédito. Temos, além disso, não podemos também esquecer do advogado mais velho, temos que dar o suporte na parte principalmente na parte de informática, dando suporte em relação ao peticionamento eletrônico e a mulher advogada, a valorização da mulher. Hoje a mulher, ela representa 52% dos advogados inscritos na subseção. Então nós temos projetos de ordem estrutural na casa, projetos voltados para auxiliar a mulher, para a mulher comparecer à casa, principalmente nesses projetos de ordem estrutural. Queremos criar um local de amamentação, um espaço kids, um berçário, para que a mulher advogada ela compareça à casa. Além disso, temos projetos voltados em relação à ESA, trazer cursos e oportunidades para o advogado, sempre valorizando a ética profissional e as prerrogativas. Queremos também criar ao advogado uma gestão de escritório. Obrigado. Eu que agradeço. Daqui a pouco o senhor volta, que eu queria saber mais alguma coisa a respeito da sua atuação na subseção aí de Franca, notadamente na hora de acolher aquele jovem advogado. Tem muita dificuldade, diga-se de passagem. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto. O doutor Luiz Vicente Correia. O senhor fez uma explanação dizendo da necessidade de dar um respaldo ao advogado. O senhor está voltando à presidência da subseção aqui em Ribeirão Preto. Agora, uma pergunta que eu faço ao senhor: como é possível dar um trabalho, dar certeza de que o advogado vai ter um curso interessante e vai sair muito bem preparado para o exame da OAB e para a vida profissional que ele está abraçando? Muito bem, essa é uma questão de extrema importância, porque nós sabemos que no Brasil nós temos aproximadamente em funcionamento, aproximadamente 1.200 faculdades de direito. É o país que mais faculdades de direito possui. E a Ordem tem travado uma batalha, a Ordem Federal, somando as críticas das seccionais estaduais, somando as críticas das subseções, a Ordem Federal tem travado uma batalha em alto nível com o MEC para poder fiscalizar e melhorar o curso de direito. Portanto,
Esse é o ponto nevrálgico e daí a necessidade da existência do exame de ordem. Porque, afinal de contas, se as faculdades possuem realmente problemas estruturais ou problemas na formação do colega advogado, do bacharel em direito, o exame de ordem vem, de certa forma, a ajustar isto para que os profissionais que detenham um pouco mais de conhecimento técnico, teórico e prático, eles passando neste exame estarão em condições de atender bem a sociedade, atender bem o cidadão. Porque, afinal de contas, é o profissional advogado que cuida da liberdade, cuida do patrimônio, cuida das questões de ordem moral, de quem os procura. E são situações sensíveis e somente aquele que estiver bem qualificado poderá estar administrando e resolvendo essas questões. Através das nossas críticas, portanto, que faremos junto ao Conselho Estadual e o Conselho Estadual, por sua vez, nos representará ao Conselho Federal para que se desenvolva uma fiscalização mais efetiva para que estes cursos se tornem diferentes e melhores, sabendo que já foi aprovado recentemente, a questão de 1 mês ou 2 meses atrás, uma nova estrutura, uma nova grade curricular para os cursos de direito e é uma grade curricular muito boa, que eu achei muito interessante e que certamente vai proporcionar ao bacharel um melhor preparo para que ele venha passar no exame de ordem e atender a sociedade. Sabemos que bons professores ajudam, né, doutor Luiz Vicente? No passado, a coisa nossa foi brava, né? Não tenha dúvida. É exatamente isso. Por conta da quantidade de cursos, talvez o número de professores, daqueles professores que têm mais experiência, que poderão estar mais dispostos a auxiliar os alunos, seja um número mais restrito. Perfeitamente. Eu ia São Carlos agora, doutora Ariadne Leopoldino. A gente sabe que o pobre tem muita dificuldade na justiça, tem dificuldades para ser representado na sua cidade, nessa subseção. O que pode ser feito para dar respaldo jurídico àquele que precisa e não tem dinheiro? Aqui em São Carlos, nós temos o convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde as pessoas carentes dirigem-se até a Defensoria, onde é nomeado um advogado sem nenhum custo, nenhum tipo de despesa, o qual será muito bem atendido no escritório do respectivo advogado que foi nomeado para proceder à sua defesa. E o advogado recebe seus honorários por intermédio do Estado. Então, este é um convênio que existe. Paralelo a isso, a nossa subseção abre os nossos cursos, palestras à população. Então, todos têm acesso à nossa OAB. Ela é aberta ao público, como deve ser esta entidade de classe. Muito bem. Vou acertãozinho agora, doutor Ivan Rafael Bueno. Doutor Ivan, não é o seu caso, o senhor foi reeleito, quer dizer, tem uma unanimidade, por isso o senhor está de novo, o senhor continua como presidente da subsecção dos advogados aí. Mas uma eleição, um processo eleitoral para escolher advogado, para escolher o presidente, ele deixa alguma mágoa, ele deixa algum racha, alguma divisão? O lema do nosso próximo triênio é o seguinte: sozinhos somos fortes, mas juntos somos imbatíveis. Por isso, no próximo triênio, passadas as eleições, não existirá mais oposição ou situação. Vamos unir a jovem advocacia com os advogados mais experientes. O nosso lema, o nosso objetivo será unir todos. Nas eleições, o que brigavam eram as ideias, não as pessoas. Por isso, o nosso propósito, o nosso escopo, o nosso objetivo é fomentar cada vez mais a união entre os advogados, porque a instituição é única e todos nós somos representantes dessa instituição. Não só o presidente, mas todos os advogados inscritos nesta subseção podem, de alguma forma, contribuir, concorrer para uma boa gestão, para uma boa administração, para o aperfeiçoamento da advocacia e para o fortalecimento da nossa classe. Então, eu acredito que não haverá nada, nenhum empecilho que nos impeça, que impeça a nossa subseção de crescer.
Voa Franca agora, doutor Marcelo Noronha Mariano. A gente está vendo uma certa divisão na sociedade civil quanto à atuação do Supremo Tribunal Federal. A gente acha estranho, acha para lá, acha para cá e não entende. Aquilo que acontece lá em cima, em Brasília, chega aqui embaixo também numa subsecção onde você tem um contato maior com as pessoas no dia a dia. De fato, as decisões vinculadas, elas acarretam e são decisões que vinculam toda a sociedade de uma forma geral. São decisões em súmula vinculante, decisões com trânsito que envolve a sociedade. Nesse sentido, nós temos como meta, como objetivo e como proposta ao advogado, auxiliar esse advogado e trazer cursos para a subseção, cursos em relação à ESA, curso para que esse advogado se aperfeiçoe cada vez mais e dentro dessa forma ele possa auxiliar, ele possa dar todo amparo ao advogado, possa dar todo amparo ao cliente e dessa forma ele entrará com uma ação e automaticamente o cliente ele vai saber dos riscos e dos êxitos futuros da ação. Mas de uma certa forma, toda decisão que vincula a decisão superior, ela tem efeito em relação à decisão local. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os presidentes eleitos das subsecções da OAB. Em Ribeirão Preto, Luiz Vicente Correia. Em São Carlos, Ariadne Leopoldino. Em Sertãozinho, Ivan Rafael Bueno. E em Franca, Marcelo Noronha Mariano. Golfeto, nós ouvimos atentamente preocupações que existem quanto à OAB. Precisa dar uma sequência ao trabalho, precisa trazer a OAB mais próxima ao povo, claro. Precisa trazer a OAB com mais transparência, tudo aqui nós ouvimos. Agora, para valer, qual que é a atuação esperada da OAB na macro-região? Roberto, a verdade, uma análise constante do orçamento, a partir do orçamento de cada município, porque nós temos necessidade de saber corretamente aquilo que se adiciona à análise que se faça pelo Tribunal de Contas depois, pelo Ministério Público depois do fato consumado e dos vereadores normalmente no mesmo tempo, mas precisa ser mais rápido. Aí a OAB pode auxiliar a sociedade a encontrar preventivamente aquilo que necessita. Agora, isso que foi falado, depois dessa vitória excelente das novas chapas e das chapas que se reelegeram, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, o epigrama que nasce desta realidade. A boa vitória é aquela que não faz derrotados. É aquela que, encerrada, todos eles trabalham para o mesmo propósito. Uma coisa é a eleição, o processo eleitoral. A outra coisa é a gestão, é posterior. Tanto que o discurso, embora seja semelhante para não haver estelionato eleitoral, ele chega a ser ligeiramente nuançado. Ele chega a ter alguma diferença. E isso vem o segundo postulado, o segundo epigrama, que diz o seguinte: terminada a luta, afia a faca. Afia a faca porque outras lutas virão e às vezes mais difíceis. Por exemplo, é importante que haja equilíbrio em nível nacional e também no nível de comarca entre os predicamentos da magistratura e aquele que representa as prerrogativas do advogado. A magistratura representa o Estado, que é um deve ser, no Brasil não está sendo, mas deve ser um redutor de incertezas. E o mercado, onde se situa o cidadão e a cidadania, palavra que já foi utilizada aqui no debate. O cidadão que é o representante da sociedade numa época em que teve como paraninfo a ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, quando ela diz claramente, não há mais sociedade, só indivíduos. E o que é individualismo? É uma cultura.
O egoísmo é natural, mas o individualismo é uma cultura. E o individualismo é onde prevalece firmemente o cidadão que, com as prerrogativas mais firmes do advogado, acaba tendo garantia que ele percebe muitas vezes que não tem. Por quê? O Estado deve ser um redutor de incertezas, mas ele está aumentando as incertezas. Por isso que o capital, a pátria, o capital migra de país para país. Ele é apátrida, ele não tem pátria. E ele migra como? Em primeiro lugar, em busca daquilo que não é economia, não é finanças, não se situa no âmbito político, que se situa claramente no âmbito jurídico, é segurança jurídica. Ele aporta onde ele tem segurança. Segurança marcada pela segurança em geral, liquidez, ele precisa ter certeza de que ele aplicou, ele pode se retirar a qualquer momento, e rentabilidade. São os vértices do triângulo do investimento, que, aliás, é a maior vacina contra a crise que existe. Então, a segurança e justiça. E o que é segurança jurídica? Segurança jurídica plena é o respeito à Constituição Federal. E o respeito a uma Constituição que está precisando ser revisada. Outro dia falei aqui, Roberto, 76 vezes na Constituição de outubro de 88, a nossa Constituição, está a palavra direito. E apenas 8 vezes ou 7, precisa recontar que eu não me lembro bem, está a palavra dever. É um excesso de direito. E um pacto social que é expresso na Constituição não é nada mais e nada menos do que um acordo entre os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. E quem é que faz quem é que materializa esse pacto social? Quem materializa esse pacto social é a Constituição. Por isso que a segurança jurídica perfeita é quando ela chega exatamente nesse ponto. Os predicamentos da magistratura precisam ainda te responder algumas perguntas que a sociedade se faz. Em primeiro lugar, o judiciário deve fazer justiça ou aplicar o direito? Mas é uma questão, não, uma questão difícil, não é verdade? Para nós que olhamos de outro ângulo, outro prisma... Que justiça e que direito? Que direito? A primeira pergunta é essa. Isso. Qual justiça que você está falando? Né? E qual o direito para fazer? Eu me lembro que no meu caderno de estudante de introdução à ciência do direito, e que fazia remissão ao livro de introdução à ciência do direito, que era de um ministro do Supremo, socialista, que depois foi cassado, Hermes Lima. E eu coloquei assim uma anotação de quem tinha 17 anos, coloquei assim: judiciário no Brasil existe, judiciário e lei no Brasil existem exatamente para não ter justiça. Então, que direito que se aplica e qual a justiça? Que justiça que você está falando? Que é o que você a pergunta que você acabou de fazer e que eu reitero aqui também. Agora, eu anotei aqui por último, o constitucionalista, senador, deputado federal e ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos de Melo Franco, ele diz claramente, nos momentos de crise, o direito deixa de ser uma ciência eminentemente social e passa a ser, em sua inteireza, uma ciência apenas política. Bom, a incerteza jurídica se acentua porque a política nos leva a uma realidade que tem como postulado importante o seguinte: a ciência política é a arte de produzir consensos a partir de uma realidade conflitante e com dissensos. Então, produzir consensos a partir de dissensos, que é uma certa habilidade, que é a política. E eu não sei se o direito também tem essa elasticidade. Mas a verdade, para encerrar, Roberto, que eu anotei aqui, o direito, quando corretamente interpretado, decentemente interpretado, ele é um lubrificante impressionante, muito grande, muito acentuado para o funcionamento, para a mecânica do funcionamento das instituições. E quando as instituições funcionam, a democracia, baseada na igualdade, e a república, baseada na transparência, também funciona. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado. Obrigado.